Bom dia, queridos, graças e paz. A gente está dando início agora à nossa EBD de hoje. Eu quero te convidar a estar louvando ao Senhor com a gente com algumas canções e em seguida a gente vai entrar propriamente no nosso estudo, onde a gente começa hoje os livros históricos. Então vamos cantar uma música bem conhecida de todos. Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Amém, Deus. Vamos orar para a gente dar início ao estudo de hoje. Pai de amor, nós te agradecemos por estarmos juntos, mesmo que virtualmente, para estudar a sua palavra nessa escola bíblica dominical de hoje. Pedimos, Senhor, venha de encontro aos nossos corações, trata conosco, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, queridos. Quem já está com a gente é minha mãe. Seja bem-vinda, mãe. Se eu não falar o nome de alguém, vocês comentem aí, porque às vezes eu não enxergo ali a fotinho. Tem mais duas pessoas que eu não estou enxergando a fotinho ainda ali. Mas sejam todos bem-vindos. Vamos lá, queridos. Hoje a gente vai estar falando. Valdeia está com a gente, seja bem-vindo, Valdeia. Hoje a gente vai estar falando do livro de Josué. Josué é o primeiro livro histórico do grupamento de livros históricos do Antigo Testamento. E particularmente é um dos livros e personagens bíblicos que eu mais me identifico, mais gosto de viajar, estudando a história e vendo e tentando me colocar naquela situação. Então vamos lá. Assim como todos os nossos estudos, a gente vai ter um objetivo, um alvo dessa lição, que sempre ligado àquelas três palavrinhas que a gente sempre fala: o saber, o sentir e o agir. Dentro do saber, a gente vai precisar saber identificar a ação de Josué na conquista de Canaã, na conquista da terra prometida. Dentro do sentir, a gente vai interessar-se por conhecer mais a vida de Josué. E dentro do agir, a gente vai separar diariamente um horário para meditar na Bíblia, na Palavra de Deus. Beleza? Vamos lá. Josué é um livro de ação, né, cujo personagem principal é responsável por toda a história do livro. E ele é um dos sobreviventes da primeira geração, né, devido à fé demonstrada.
né, discípulo com o coração disposto a aprender, Josué seguiu os conselhos de Moisés e liderou a nação de acordo com os princípios da palavra de Deus. Né? Só essa parte dessa introdução já nos mostra quão especial, né, foi a vida de Josué. Né? É um homem de fé, né? Um discípulo disposto a aprender e a colocar em prática aquilo que lhe é ensinado. Né? Como seria bom que todos nós pudéssemos ser assim, ou melhor, se todos nós quiséssemos ser assim. A vida de Josué foi coroada de vitórias e de firmeza no propósito de agradar a Deus. Ainda no final da vida, você vai ver Josué desafiando o povo, primeiro dando exemplo de decisão e depois exortando a escolher o Senhor e rejeitar os ídolos de Canaã. Beleza? Então, essa é a nossa introduçãozinha básica do nosso estudo de hoje. Ok? Vamos lá. Visão panorâmica desse livro. O que a gente precisa ter de informação básica? Né? O autor. Aqui põe o autor como anônimo. Né? A gente normalmente fala que foi Josué mesmo que escreveu. Mas aqui está como autor anônimo. A data da escrita, 1370 a.C. O local, Canaã. O alvo desse livro, a geração que conquistou a Terra Prometida, aquela segunda geração, né? Não mais aquela que andou no deserto, mas aquela que entrou. E versículo-chave, eu vou te convidar a abrir com a gente. Ali Josué 1, verso de número 8. Que diz assim para nós: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Esse é o versículo-chave. E o tema, a palavra-chave do livro é conquista. Beleza? Então vamos lá. Entrando no esboço do livro, a gente vai ver o seguinte: Josué foi um homem de coragem e entender o livro não é difícil, é só fazer as contas. O livro tem 24 capítulos. 12 capítulos estão reservados para a conquista da terra e outros 12 reservados para a organização da vida em Canaã. Vamos observar aqui. De Josué 1 a Josué 5, na fase da conquista, a gente vai ver antes de Canaã, né? O povo se preparando, estudando para conquistar a terra. E de Josué 6 a 12, a gente já vai ver em Canaã, né? Onde a gente vai estar encontrando ali vitórias e derrotas do povo. De Josué 13 a Josué 19, a gente vê aqui a fase da organização, onde a gente vê a divisão das terras, como que ficaria cada terra, cada parte da terra, com qual tribo, como que seria. E de Josué 20 a 24, a gente vê ajustes finais, né, dessa organização. E a gente encontra isso tudo o quê? A unidade e a fidelidade, como temas nessa etapa. Josué, em uma sentença, a gente poderia dizer assim, ó, Josué conduz Israel nas batalhas pela posse da terra e organiza a nova nação. Então a gente vê isso aí bem firme ali nesse estudo. Então, se a gente fosse resumir todo o livro,
essa seria a sentença que a gente poderia utilizar. Beleza? Vamos ver os destaques. Nós vamos encontrar dois destaques. Né? O destaque 1 é liderança e palavra de Deus. Né? O versículo-chave do livro, que é Josué 1:8, que a gente acabou de ler, ele é bem claro em afirmar que não haverá sucesso sem a palavra de Deus. E isso é importante porque a gente já deve aplicar isso na nossa vida. Se a gente quer ter sucesso na nossa vida, a gente precisa ter o uso da palavra de Deus em nossas vidas. Sem esse uso da palavra de Deus, não há sucesso. Quando eu falo uso da palavra de Deus, não é você ficar repetindo igual papagaio, não. É você utilizar essa palavra na sua vida. Ok? Vamos lá. O verbo meditar, ao contrário do que parece hoje, implica em repetir a lei em voz baixa. O que é isso? É você ler e repetir aquilo para você conseguir aplicar na sua vida. Né? Podemos aplicar em duas dimensões isso aí. Numa dimensão pessoal, onde esse pessoal seria o que? A memorização das escrituras. Que você memorizando, você consegue compreender para viver. E aplicar, claro. E o relacional, que é repetir a lei do Senhor aos outros. O que é isso? É você ensinar. É você, de certa forma, estar discipulando. Porque o discípulo é aquele que aprende para poder ensinar. O discípulo é aquele que aprende e guarda para ele. Ele aprende para ensinar. Tá? Então a palavra meditar também é encontrada no Salmo 1, no verso 2. Vamos abrir lá? Salmo 1. Salmo 1. Verso 2. Olha só. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Né? Então essa é a recomendação do texto para nós. Né? Que devemos fazer isso diariamente, meditar diariamente, continuamente, de dia e de noite. Em outras palavras, nós precisamos meditar na palavra do Senhor em todo o tempo da nossa vida. Ok? Vamos lá. Josué para hoje. Tem uma questão para mim e para você. Quanto tempo você gasta com a Bíblia? Você apenas lê ou medita e fortalece a sua fé e seu entendimento nas Escrituras? Eu não diria gasta, mas eu diria quanto tempo você investe com a Bíblia. Quanto tempo você está investindo na sua vida com a leitura da palavra e a meditação da palavra. Porque apenas dessa forma você consegue fortalecer a sua fé e seu entendimento da palavra. E a gente vê muita gente, muitos servos de Deus, muitas pessoas boas das igrejas que tomam decisões erradas na vida, têm atitudes estranhas na vida porque não investe um tempo de qualidade na leitura da palavra. Não investe um tempo de qualidade na meditação dessa palavra. E com isso não consegue fortalecer a sua fé e o seu entendimento das Escrituras. E dessa forma tem atitudes de meninos, tem atitude de crianças. Então nós precisamos investir tempo na leitura da palavra e na meditação dessa palavra, pois dessa forma a gente vai se fortalecer na fé e a gente vai ter um entendimento das Escrituras e a gente não vai estar dando brecha para o inimigo nem para as artimanhas dele na nossa vida, ok? Quem está com a gente também aqui, Dona Nésia, seja bem-vinda, Dona Nésia.
e também acho que o Marcos e Juliana, ou o Marcos ou a Juliana, um dos dois estão com a gente aí. Beleza, gente? Então vamos lá. O segundo destaque que a gente encontra aqui são decisões de acordo com a vontade de Deus, né? Aí a gente vê o seguinte, que Josué ele nos ensina a respeito de decisões, tanto no plano pessoal como no plano coletivo da nação. Na vida pessoal, a gente vê o exemplo de Josué, que começa em Números 13, quando a gente vai encontrar aqui no texto de Números 13, a gente vai ver o seguinte, não é? É o relatório dos homens que são enviados para espiar a terra de Canaã. Vamos ler o texto, Números 13. Diz o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor, todos aqueles homens, todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. São estes os nomes da tribo de Ruben: Samuá, filho de Zacur. Da tribo de Simeão: Safate, filho de Ori. Da tribo de Judá: Caleb, filho de Jefoné. Da tribo de Zacar: Gigeel, filho de José. Da tribo de Efraim: Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim: Paute, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon: Gadiel, filho de Sode. Da tribo de José: pela tribo de Manassés: Gade, filho de Suzi. Da tribo de Dan: Amiel, filho de Gamaliel, de Gemali. Da tribo de Assur: Setur, filho de Micael. Da tribo de Naphtali: Nabe, filho de Vófice. Da tribo de Gade: Jeuel, filho de Maqui. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar a terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi ao Negueb, penetrai nas montanhas, vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se muitos ou poucos. E qual é a terra em que habita, se é boa ou má. E tais são as cidades em que habita, e se em arraiais ou se em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não, tem de ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Amate, e subiram pelo Negueb, viram até Hebron. Estavam ali Aimã, Sesai, Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali encontraram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra e caminharam, e vieram Moisés e Arão, e toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e lhe mostraram o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nela é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak,
Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar, pelo ribeirão. Então fez Calebe calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos, possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora seus moradores. E todo o povo que vimos nela são grandes, de grande estatura. Vimos também ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então a gente vê aqui que Josué, junto com Calebe, Rosa está com a gente também, seja bem-vinda, Rosa, junto com Calebe, foi um cara que teve uma escolha, um exemplo na sua vida pessoal, de decisão de acordo com a vontade de Deus, né? Enquanto todo o povo não creu no poder de Deus, apenas Josué e Calebe enxergaram a situação com os olhos do Senhor. Eles viram além das possibilidades humanas. Ok? E a gente precisa pensar o seguinte. Cadê? Possibilidades humanas. Né? Ao iniciar o processo de liderança, Josué permaneceu firme, né, nas recomendações de Moisés. Ele decidiu obedecer ao Senhor em cada passo para a conquista da terra prometida. Siga os passos de Josué e você vai perceber como que ele teve sucesso, com decisões segundo o padrão de Deus para ele. Aí a gente vem mostrar para você um quadro com algumas das decisões que Josué tomou. Olha que coisa interessante. Algo para a gente pensar, refletir e aplicar na nossa vida também. Josué 1:10. Você vê que Josué decidiu atravessar o Jordão para começar a conquista da terra. Foi uma decisão, ele precisava decidir. Ele ia ficar protelando, ele ia ficar postergando aquilo. Não, ele entendeu do Senhor e tomou a decisão de atravessar o Jordão para iniciar a conquista da terra. Josué 3:5. Você vê que Josué prosseguiu em seu caminho, exortou o povo a tomar a decisão de ser santo. Okay? Josué 4, de 4 a 5. Josué corajosamente obedeceu a Deus e fez um memorial que ele havia ordenado. Josué 5:3. Josué ele circuncidou os homens de Israel de acordo com as instruções precisas do Senhor. Né? Ele teve que tomar várias decisões e decisões importantes. Vamos lá, Josué 5:15. Josué tirou as sandálias dos pés porque era lugar santo. Né? Ele decidiu também. Josué 6, do 6 ao 7, você vê que Josué seguiu rigorosamente a ordem do Senhor para invadir Jericó e venceu a batalha. Josué 7, do 17 ao 27, Josué obedientemente disciplinou o responsável pela derrota do povo, de acordo com as instruções do Senhor. Né? Então, quando a gente chega, a gente vê que Josué ele tomou várias decisões corretas. Mas quando a gente chega no capítulo 9, a gente vai estar encontrando uma falha. Uma falha de Josué. A falha de um líder. E também do povo. Por que ele falhou? Porque ele, assim como eu e você, ele é de carne e osso. Ele também erra. Né? Então a gente vê que além
que a falha encontrada aqui é o seguinte, que além de não destruir todos os povos de Canaã, dentre eles os gibeonitas, eles não consultaram o Senhor antes de tomar qualquer decisão. Então houve uma falha. E eu queria que eu e você, a gente estivesse sempre pensando o seguinte: nós somos homens e mulheres de carne e osso. Nós estamos suscetíveis a erros. Nós estamos suscetíveis a falhas. Então nós precisamos ficar atentos à vontade do Senhor na nossa vida e precisamos, antes de tomar qualquer decisão, fazer aquilo que o Senhor espera, né? E a gente precisa ter um método de tomar decisões, né? Josué para hoje seria o quê? Seria a seguinte pergunta para mim e para você: qual o seu método de tomar decisões? O que você faz para tomar decisões na sua vida? Você ora antes ou você apenas calcula e avalia do ponto de vista humano? Eu não estou dizendo que você não precisa calcular e avaliar do seu ponto de vista, não. Você precisa fazer isso também. Mas, além de fazer isso, o mais importante é você orar e consultar ao Senhor para saber o que o Senhor espera e quer de você. Muitas vezes nós falhamos e tomamos decisões erradas, porque apenas calculamos e avaliamos com a nossa visão, com a nossa ótica. Nós precisamos, além de fazer as avaliações, as nossas avaliações, nós precisamos orar e falar: Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? Senhor, qual é o desejo, o seu desejo para mim? O que eu preciso fazer? Né? Então, vamos lá, vamos seguir. A primeira curiosidade a gente encontra no capítulo 10. Aí vem a pergunta: o sol parou? A gente vê no capítulo 10, né, é o mais debatido do livro. Há várias opiniões que procuram interpretar os versículos 12 a 13. Duas dessas nos interessam mais. A primeira interpreta literalmente, e a segunda ratifica a história, mas fala de um fenômeno que os homens daquele tempo não entenderiam. Na verdade, pouco importa para nós como é que aconteceu aquilo ali. Mas eu creio que o meu Deus é um Deus capaz de fazer as coisas da maneira dele, do jeito que ele quer, né? O atraso da velocidade na movimentação, na rotação da Terra, resultou num dia com mais de 24 horas. Mudança da refração dos raios solares, isso permitiu que, mesmo que a hora avançasse, o povo de Deus teria claridade para lutar. Essas seriam as duas interpretações. Eu creio que Deus fez da maneira dele, como ele quis, né? E realmente o sol parou para que o povo pudesse ter a vitória do Senhor. Beleza? Vamos lá. Segunda curiosidade, a nova geração. Os primeiros capítulos de Josué têm o registro dos milagres que apareceram no livro. Em certo sentido, eles repetem para a nova geração a experiência que a antiga tinha vivido no deserto. Vamos ver isso daí, ó. Deus abre caminho para a antiga geração, a travessia do Mar Vermelho, para a nova geração, a travessia do Rio Jordão. Vitória na batalha, Faraó é derrotado no mar enquanto o povo caminhava a salvo. Para a nova geração, Jericó é derrotada do pó, enquanto o povo caminhava ao redor da cidade.
disciplina de Deus, né? A antiga geração, a murmuração trouxe disciplina com a morte de Corá e de outros. A nova geração, o pecado, trouxe a disciplina com a morte de Acã e sua família. Deus usa a criação em benefício do seu povo. No deserto, Deus mandou maná e codornizes para suprir a necessidade do povo. Em Canaã, parou o sol e a lua para que Israel vencesse seu inimigo. Não, então a gente vê como que o nosso Deus ele é poderoso, como que o nosso Deus ele faz tudo da maneira certa e correta. Josué para hoje, o que a gente poderia falar? Os homens mudam, mas Deus não. Ainda bem. Vocês já imaginaram que tragédia seria sermos pecadores imutáveis? Deixa que o Senhor, que é o mesmo sempre, molde e mude você diariamente. Querido, se permita ser tratado pelo Senhor, modificado por Ele. Nós não somos senhores da razão. Nós somos homens falhos que precisam ser tratados e modificados pelo Senhor dia após dia. Permita-se ser tratado, moldado pelo Senhor. Com certeza, isso vai ser a melhor coisa que você vai poder viver na sua vida. Vamos lá, terceira curiosidade, a guerra contra Azor. A guerra contra Azor nos dá o segredo da vitória de Josué. Vale a pena notar que como o general seguia as instruções de Deus em tudo, recebendo as suas bênçãos e promessas, em Josué 1:8. E a gente vai ter uma listagem de tudo que ele fez aqui. Josué 11, verso 6. Deus dá a ordem a Josué: não temas. Deus fala para ele não ter medo. Josué 11:8. O Senhor entrega os inimigos nas mãos de Josué. Em Josué 11:9, Josué obedece às ordens do Senhor, mostrando para nós como que mais um segredo para a vitória, que é obediência à ordem do Senhor. Josué 11:12, Josué recebe a vitória. Josué 11:15, a gente vê que Josué ele era obediente. Então você vê que a obediência é algo fundamental para ser vitorioso, né, na sua vida. Quer ser vitorioso, querido? Siga as orientações do Senhor. Viva aquilo que o Senhor tem para você e quer para você. Não tente inventar, não tente fazer o que você acha que é o melhor. Nem sempre aquilo que a gente julga ser o melhor é o melhor. E para a gente finalizar por hoje, o livro termina com uma declaração de fé do líder e testemunho de sua família para o povo. Josué e sua família tinham tomado a firme decisão de servir ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que faltou no ministério de Josué foi a visão de necessidade de formar um sucessor. Moisés deixou Josué, mas Josué não apontou ninguém, né? Aí a gente não sabe se foi por uma falha dele ou por orientação do Senhor. Eu creio que o Senhor orientou isso, né? Só que você vai ver que o resultado você vai ver no próximo livro. Sem um líder, o povo acabou se afastando de Deus. Então, querido, o que a gente deve aprender? O que a gente deve pensar? Seja obediente ao Senhor. Siga as orientações do Senhor. Honre ao Senhor.
Siga as orientações do líder que o Senhor colocou sobre você. Honre esse líder. Seja fiel ao Senhor e seja fiel às orientações desse líder. Ame esse líder. Ame o Senhor. E tenha a sabedoria de seguir essas orientações e obedecer essas orientações. Que o Senhor possa continuar falando com você e comigo. Vamos orar? Pai de amor, muito obrigado por esse momento tão gostoso de meditação e estudo da Tua Palavra. Senhor, eu te peço agora que Tu possa começar em mim, fazer com que eu possa estar seguindo todos os exemplos e orientações que o Senhor deu a Josué e que Josué deixou escrito para nós. Que nós possamos seguir essas orientações para ter sucesso em tudo aquilo que Tu queres que façamos. Amadurece as nossas vidas, os nossos corações. Nos ajude a tomar as decisões conforme a Tua vontade. Fica conosco, cuida de nós. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus possa continuar tratando com você, abençoando a sua vida e que você possa querer estar com a gente hoje à noite também, no nosso culto da família, Esqueci o horário, gente, eu tô ficando velho mesmo. O culto da noite, se eu não me engano, às 18h30, às 18h30 daqui do horário do Mato Grosso. Que você possa acompanhar esse culto que a gente vai estar fazendo de louvor e gratidão a Deus, nosso culto da família, adoração a Deus. Meu suporte já colocou ali 18h30 mesmo, né? Que nós possamos estar hoje adorando ao Senhor ali. Venha com um coração aberto para ser tratado pelo Senhor e ministrado por Ele, ok? E se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube da igreja, depois procure ali no YouTube, IEC Rondonópolis, o IECB. Se inscreva ali e acompanhe todas as nossas publicações. A gente está publicando todos os nossos cultos, todas as nossas lives, para que você possa ser abençoado por Deus ali também. Tá bom? Um forte abraço a todos e até hoje à noite, se Deus assim nos permitir. Fique na paz.